Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Thiago, sou professor de Educação Básica e atualmente estou na função de diretor sindical aqui no Simpro Guarulhos. Esta é a nossa segunda live Papo de Intervalo e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a polêmica do retorno às aulas. E a gente está chamando essa live de A Vida Acima do Lucro. Contamos com a presença aqui de professores e professoras das diversas redes de ensino e a gente vai começar, então, as apresentações. Simone, gostaria de se apresentar aí para aqueles que nos assistem. Olá, pessoal. Vou agradecer aí o Thiago, que está fazendo a coordenação aí do trabalho, a mediação, preparou tudo aqui para que a gente pudesse estar aí falando com vocês. Agradecer a Nara, a Lica, o Isaac também, pelo diálogo, bate-papo aqui. Agradecer todo mundo que está aí assistindo e preocupado com essa questão, né, Thiago, do retorno precipitado aí das aulas. Então, meu nome é Simone Carleto, trabalho na Prefeitura de Guarulhos, sou funcionária de carreira já há 20 anos, já trabalhei em várias escolas como professora e também em algumas como diretora. Agora estou trabalhando aqui no Flor da Montanha. E eu faço parte da AGENG, que é a Associação de Gestores Escolares municipais, né, da Prefeitura de Guarulhos, e nós estamos também discutindo lá essa questão. Então, aqui também eu estou falando em diálogo com essas pessoas e estamos na luta aí para que realmente seja impedido esse retorno, que vamos debater aí hoje. Legal. Também contamos aqui com a presença do professor Isaac. Aliás, tenho a satisfação de estar aqui com você hoje, Isaac. Comecei a dar aula em 2010 e você estava lá no Lydia Kids. Conta para a gente aí, Isaac, um pouco. Boa tarde, Thiago. É um prazer ver você. Estava bem mais novo que agora, mas continua ainda, né? Continua ainda. É legal ver você organizando essa atividade, né? Aqui junto com professores da rede privada, da rede municipal e estadual. É um tema muito importante, porque mexe com vidas, né? Então, por isso, estamos aqui para debater a questão do retorno. Boa tarde também a Eliane, a Simone, a Nara, é um prazer estar aqui com vocês, discutir os desafios postos, né? Para esse período do isolamento e também o pós-isolamento. Vamos ter que refletir bastante sobre a escola. Eu sou o Isaac, atualmente eu sou diretor na rede estadual de ensino, fui professor, assim, como eu havia falado com o Thiago, na época do Lydia Kids, né, e também tive uma passagem pela rede privada, ainda sou militante da POSP, né, faço parte do grupo Escola Pública e Democrática, que é o GEPUD, um grupo formado com a participação da universidade. Aqui em Guarulhos tem um peso fundamental a Unifesp, é formado também por diretores das escolas públicas do Estado e do município de São Paulo e por professores e coordenadores também da rede. E nós estudamos políticas educacionais no âmbito federal e temos acompanhado de perto as propostas da SEDUC, né, que diz diretamente, que estão relacionadas diretamente com a vida no âmbito escolar. É isso aí, Thiago. Vamos em frente para fazer uma boa live hoje. Legal, Isaac. Valeu. Convidar a companheira Nara aí, companheira aqui de sindicato e de rede também. E aí, Nara, tudo bem por aí? Oi, Thiago. Tudo bem com você? Então, também quero agradecer, né, a você, né, por possibilitar essa live, o debate de um tema tão importante agora e que vem trazendo tantas preocupações e angústias e medos, né, para os professores, para as professoras. Então, também quero te agradecer por isso, né, por possibilitar isso, e agradecer a Simone, ao Isaac, a Lica, né, participar também aqui com a gente, e eu acho que é uma unidade importante essa que a gente está fazendo entre o setor privado e a rede pública, numa luta que não está perdida,
né? Eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer, muito para garantir que as aulas não retornem do jeito que estão previstas, né? Sou professora também da rede pública municipal aqui de São Paulo, e como o Tiago já disse, diretora do Simpro, nesse momento estou aqui também como diretora do Simpro, mas trazendo também todo um acúmulo de discussões que a gente tem feito na rede municipal aqui de São Paulo, acerca desse retorno precipitado. Tá certo? É isso, então, Tiago. Legal, Nara, valeu. Convidar agora a Lica. Boa tarde, Lica, se apresentar aí para a nossa live. Beleza. Boa tarde, Tiago, a Simone, o Isaac, a Nara, a iniciativa também, né, de fazer essa atividade, e o tema também, que está muito latente, preocupante, né, que é esse retorno às aulas. E eu vou tentar aqui trazer contribuições como professora, né, que eu sou de 30 anos na rede, mas como mãe também da rede pública. Eu tenho a minha filha, que é estudante na rede municipal, está no 5º ano, né, e também expor um pouco esse outro lado, né, pais e professores são os grandes envolvidos nesse problema do retorno às aulas e não são ouvidos. Então, talvez eu vou tentar aí trazer um pouco dessa voz aí também, como professora, mas como mãe da rede, tá bom? E contar das nossas aflições e peripécias aí nesse teletrabalho, que está deixando a gente bastante inseguras, tá bom? Sim. É isso. E eu sou militante da PUESP também, né? Toda a minha vida aí militando na PUESP, militante da conspiração, um grupo que eu milito há bastante tempo, Conspiração Socialista. Vamos trazer as contribuições aí para o debate para a gente ajudar, buscar saídas, algumas possibilidades, tá? Legal. Então, a gente consegue reunir aqui numa única tela professores e professoras da rede municipal de Guarulhos, de São Paulo, da rede estadual de São Paulo, do ensino privado de Guarulhos, com representação também da comunidade escolar. Então, com certeza, será um debate muito rico. E para a gente ir começando, eu queria já pedir para que cada um falasse um pouco a realidade atual em cada uma das redes, né? Pode começar com a Simone. Simone, como que está, nesse momento, o ensino na rede municipal de Guarulhos? As condições de trabalho dos professores, o ensino à distância, você pode dar um panorama geral para nós? Sim, com certeza. Bom, a gente, como a Nara falou, né, está tendo a possibilidade de discutir isso, e como você falou, né, Tiago, a gente tem aqui hoje essa representatividade aí, e a gente da rede municipal está muito feliz com essa oportunidade de dialogar e construir juntos e juntas, né, um enfrentamento para esse absurdo que é defender o retorno às aulas, né? A gente vai ter oportunidade aqui de discutir ao longo da live essa situação, a situação no município de Guarulhos, como vocês têm acompanhado aí, o número de mortes vem aumentando, né? A prefeitura acaba divulgando, né, a diminuição da taxa de letalidade um pouco para mascarar a questão dos números aí de um aumento de casos, né? Então, nós passamos aí de 10 mil para 12 mil de forma muito rápida, né? E passamos de 700 e tantas mortes para quase 900 mortes. Então, embora eles estejam divulgando essa taxa, ela ainda é uma das maiores do país, né? Então, assim, a gente tem o hospital de campanha, que é centralizado, né? As pessoas não conseguem fazer teste na cidade, acabam tendo que procurar a rede pública em São Paulo, e a periferia está totalmente desassistida. Estou dizendo isso pelo seguinte, nós não podemos arriscar, sobretudo porque quem vai sofrer mais é o povo da periferia, ou das periferias, como a gente chama dos bairros de periferia aqui da cidade de Guarulhos. E as nossas escolas, prioritariamente, estão nesses bairros. A gente tem, na verdade, um pavor das professoras e professores que estão se dedicando bastante. A gente tem aí pela prefeitura o programa
Saberes em Casa, se a gente tiver a oportunidade depois de discutir mais essa questão pedagógica, mas eu acho que vou esperar as perguntas caso tenha. Mas, do ponto de vista do teletrabalho, realmente, e tem estudos científicos, né, que dão conta que é muito mais cansativo, é muito mais complicado, a atenção que a gente tem que ter aqui diante da tela é muito maior, e o atendimento, como eu venho fazendo há meses, né, atendendo pais e mães por teletrabalho. A gente tem o trabalho presencial também, que é entregando as cestas básicas e o leite, em que pese que tem uma empresa contratada, a gente vai para a escola fazer esse trabalho, e a escola que se organiza com a questão dos equipamentos, digamos assim. Então, máscara, álcool em gel, todo o esquema de proteção. E aí, como houve a produção de um documento emitido pelo Conselho Municipal de Educação, que aí é uma outra polêmica, né, que se houver pergunta a gente aprofunda, emite um documento validando as horas dessa programação dos Saberes em Casa e com orientações de que deve ser garantido o acesso para todas as crianças, para aqueles que não tiverem acesso, aqueles e aquelas, ser feito, então, um outro tipo de suporte material e tudo mais. Então, pelas pesquisas que nós mesmas, gestoras e gestores das escolas, fizemos, fica aí em torno de 50%, no máximo 60% de crianças que têm acesso à internet e tudo mais para acessar esses programas. É um programa geral para todas as faixas etárias, então tem bastante reclamação da família, a gente pode até discutir isso, que aí tem a ver também com a visão conteudista, mas o fato é que, inclusive, essa semana veio muito à tona, né, como está sendo o ensino na Prefeitura de Guarulhos, como eu ia dizer, nesse documento que o Conselho Municipal emite. Então, as horas sendo válidas, parte dessas horas sendo válidas como carga horária considerada nas 800 horas, tem que ser cumpridas, gerou toda uma demanda de trabalho para as professoras e professores. Então, tem sido bastante tenso esse processo, mas é óbvio que as professoras e professores também estão muito mais preocupados em ter uma volta repentina. Então, mais uma vez, reforçar que toda a equipe pedagógica, porque assim, entra governo, sai governo, nós que somos servidores e servidoras de carreira, nós vamos ficar. Então, nós estamos nos fortalecendo, estamos nos unindo, de fato, né, para, primeiro, garantir as condições de trabalho, garantir que sejamos valorizados pelo trabalho que a gente vem se esforçando para fazer, para atender as famílias de forma realmente comprometida com o serviço público, com a educação pública gratuita e de qualidade, e, por fim, impedir de todas as formas, vamos lutar para que não volte de forma repentina, sobretudo na creche, que eu trabalho hoje numa creche, a gente está muito preocupado com as condições e a exposição das pessoas correndo risco de vida. Acho que é mais ou menos isso, Thiago. Legal, Simone, muito esclarecedora a sua fala. Agora, eu convidar o professor Isaac para falar um pouco da realidade atual na escola do Estado, né? Como que está as condições de trabalho e de ensino-aprendizagem na rede estadual? Ok, Tiago, eu imagino que seja difícil a relação com as crianças. Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Está ouvindo bem, Tiago, e os demais? Tá, beleza. Eu imagino que seja muito difícil a situação de aprendizagem à distância na rede municipal, dado a questão pedagógica mesmo do brincar, né, e do ensinar, né, quer dizer, a gente tem uma situação, parece que um pouco mais cômoda, mas não é também, porque o ensino à distância também não está caindo muito bem para os nossos alunos. Então, é importante para debater esse retorno das aulas, colocado pela Secretaria de Educação, é importante também falar dessa questão do ensino à distância, né? Daí a gente também, acho que são 3 pontos aqui. Falar um pouco sobre esse ensino à distância, né?
e o protocolo é colocado de retorno pelo governo do estado de São Paulo, e falar das condições reais que essa escola apresenta, da questão material, né, como que está aí essa questão da escola pública hoje, né. Bom, Tiago, desde o isolamento social, ele trouxe uma proposta que foi a do isolamento com o ensino à distância, né, que oficialmente no estado de São Paulo começou no dia 27 de abril, após a antecipação do recesso escolar. Acho que todas as redes também começaram da mesma forma. A SEDUC, como é chamada a Secretaria de Educação, ela construiu uma proposta de atividades presenciais para orientar as unidades escolares. Trata-se de um conjunto de ações que buscam reproduzir em casa e de forma pouco articulada as condições de ensino e aprendizagem que eram realizadas na escola de forma presencial. Então, essa foi a proposta. Acontece que o foco da SEDUC, buscando garantir um direito individual de aprendizagem, né, em substituição a um coletivo de direito à educação, fracassou na sua proposta. Os próprios dados da Secretaria Estadual de Educação, eles confirmavam no início, lá em abril, uma participação de cerca de 43% dos alunos, ou seja, 57% desses alunos ficavam sem participar desse processo de ensino e aprendizagem. Então, é um índice muito grande, né? Eu afirmo isso porque essa proposta, ela não vingou, ela não deu certo, né? Porque as relações na escola, elas não são, como a Simone colocou, não é só o conteúdo pelo conteúdo, né? Ela é mais do que isso. As relações na escola, elas são interpessoais, são relacionais, elas demandam mediação do professor, e eles apostaram numa proposta na qual o aluno só teria o conteúdo. Imagina, por isso que talvez o retorno agora, sem esse contato, é um dos argumentos que a gente tem para utilizar, porque ele vai dar errado. A gente não vê, nós, professores, estamos esperando a hora desse ensino presencial acontecer, para abraçar, para estar de perto dos nossos alunos, quem dirá os próprios alunos, né? Impedir isso deles agora, isso não vai vingar de forma alguma. Então, o Centro de Mídias, que foi a plataforma utilizada pela Secretaria de Educação para que os alunos acessassem, também outros meios através do Facebook, através da TV também, ele também não vingou porque só uma parte dispõe dessa tecnologia, só uma parte consegue acessar, todas as crianças em casa também tem que dividir também, quando dispõe desses aparelhos, tem que dividir também, e isso não deu certo, acabaram não participando mesmo da atividade, né? Então, é importante colocar isso, que a Secretaria de Educação, ela imaginou uma situação para a escola, ela tem um ideário para a escola que não confere com a prática, com a realidade social dos alunos. Ela despreza as condições sociais dos alunos que frequentam a escola pública, e a situação social deles se agravou com a pandemia por conta do desemprego, por conta do adoecimento. O adoecimento, diga-se passagem, ele não é só do aluno, o adoecimento também é do professor, que é vítima de todo esse processo, dessa carga de frustração que tem quando o aluno não está aprendendo. Então, na escola onde eu atuo, a gente está tomando o máximo de cuidado para conversar, assim, de forma permanente com o nosso professor, que o problema é desse processo todo. Então, se tem culpados, né, nesse processo, foram aqueles que não garantiram, né, que essa pandemia fosse controlada. Começa pelo governo federal, que não tem ministro da saúde, que não tem ministro da educação, e do governo do estado de São Paulo, que vai na mesma onda do mercado rentista, querendo abrir as portas, né, para o retorno dos alunos, no momento em que a gente amanhece nessa terça-feira com mais que 80 mil mortes, né, óbitos, isso sem contar as subnotificações, são mais de 2 milhões de pessoas infectadas,
e querendo colocar na rede, agora circulando, 11 milhões de alunos só no estado de São Paulo, né, contando as redes de ensino privada, municipal e estadual da educação básica, educação infantil. Então, olha a gravidade da situação. Então, é uma escola em que os alunos não têm equipamento tecnológico, que não dominam, ou parte não domina mesmo os recursos tecnológicos, que passam por problemas emocionais, alunos cujos pais ficaram desempregados, né, durante o isolamento. Então, e sem contar nas condições estruturais da escola para esse retorno, que a gente vai debater daqui a pouco também, né? Quer dizer, a educação já estava em crise, a educação já havia uma crise na educação, e que com esse processo do isolamento social ocasionado por conta da pandemia, só veio mostrar as evidências de uma escola que está defasada, de uma escola que não tem estrutura, de uma escola que não tem funcionário, não tem bebedouro, né, não tem, as salas são superlotadas. Então, eu acho, Tiago, e demais debatedoras, é o momento da gente refletir a escola. Não é momento para ter aula conteudista, é para mostrar esse processo de relações, refletir sobre o currículo, refletir sobre as nossas práticas, sobre a falta de investimento público que o governo deixou de fazer para essas escolas. Aí eu vou deixar o outro momento para a gente discutir as condições desse retorno e as condições que existem nessa escola mesmo, para a gente poder mostrar para a população. Porque, Tiago, não dá. Eu considero que o conteúdo seja importante, mas, assim, tem vidas em jogo agora, e isso está acima da relação de ensino-aprendizagem. Legal, Isaac. O Luciano mandou uma mensagem aqui: aprendizagens se recuperam, vidas não, né? Então, a gente está... eu percebo na fala que, apesar das dificuldades desse ensino à distância, né, que ele mostrou essa desigualdade que existe na cidade de São Paulo, na cidade de Guarulhos, é melhor ainda continuar nele, porque não existem condições para o retorno, né? Eu tenho observado isso na fala de vocês. Nara, você quer falar um pouco para a gente como que está as condições de trabalho, de ensino, no ensino privado da nossa cidade? Sim, Tiago. Então, eu acho que é importante a gente pensar no setor privado, desde o começo do isolamento social, né? Quando se suspenderam as atividades presenciais. Porque, de cara, o governo já colocou uma MP, a MP, a medida provisória 927, que permitiu que as férias dos professores pudessem ser antecipadas, e dos professores e dos trabalhadores em geral, né? E permitiu também que não houvesse o pagamento de 1/3 das férias. Então, isso causou já uma confusão entre os professores das diferentes escolas particulares, porque uns tiraram férias num determinado período, outros em outro, e na verdade, retirou um direito da nossa categoria, que é o direito a férias coletivas, gozadas preferencialmente em julho. Então, tiveram suas férias antecipadas sem sequer estar preparados para tirar férias, porque a gente tira férias e a gente sabe que a gente vai viajar, vai a um cinema, vai a alguma coisa assim, mas as férias foram para manter o isolamento social. Bom, em seguida veio toda a questão tecnológica, alguns voltaram de férias, outros ainda estavam, mas quando foram retornando, e mesmo durante as férias, muitos professores foram convocados para esse trabalho de formação, né, para mexer com essas plataformas novas e tal. Então, aí também acarretou um sobretrabalho na nossa categoria, há um sobretrabalho que também se agravou com a outra MP que o governo lançou, que foi a 936, com a possibilidade de redução proporcional de salários com redução da jornada de trabalho, o que, na prática, né, não se configurou só como redução de salários, porque a jornada aumentou, né, o Simpro realizou uma pesquisa, e está na segunda etapa dessa pesquisa, estão concluindo a análise dessa segunda etapa, e mostra que mais de 80% dos professores têm trabalhado de 8 horas a mais, né, por dia.
então a jornada de trabalho aumentou. Bom, então os professores já vêm desde o começo do isolamento social com essa carga de trabalho, com retirada de direitos, e agora com o sindicato patronal aterrorizando mesmo, falando que, sabe, as escolas vão fechar. Se os professores não voltarem, né, se as aulas não voltarem, as escolas fecham. Então, muitos professores estão com receio, de fato, de perder emprego, só que, ao mesmo tempo, com o receio de serem vítimas da Covid, né? Então, estão numa situação bastante difícil. Eu só queria lembrar, né, que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, ele lançou uma nota técnica muito interessante e que um tanto que corrobora o que eu estou dizendo aqui. Né? Ele coloca uma lista de vários itens dos cuidados que tem que ser, que as escolas, né, têm que olhar para resguardar o professor sobre diferentes aspectos. Então, eles abordam as relações trabalhistas, que é importante a presença do sindicato nas negociações, coisa que essas MPs retiraram, os sindicatos, né? Eles abordam questões de saúde também, então, de como a postura, o tempo no computador, os exercícios físicos que os professores devem fazer para não serem acometidos de doenças, né, relacionadas às novas tecnologias. E é muito importante que a gente conheça essa nota técnica para que a gente também possa cobrar isso, né? Porque é o Ministério Público do Trabalho dando todas essas orientações, não tem como a gente descartar essas orientações e não cobrar, inclusive, as escolas sobre isso. O sindicato patronal vem falando que quer retomar as aulas já em agosto, com 20% dos alunos, né? Coisas que a gente vai discutir aqui, né? Que é impossível, praticamente, eles, inclusive com o referendo do Conselho Nacional de Educação, né, eles falam que o setor privado pode voltar antes, que não tem problema, porque são condições diferentes do setor da rede pública. Então, que se escancarar as desigualdades, coisa que já vem sendo escancarada há tempo, e se essa volta do setor privado antes escancarar mais ainda as dificuldades, as desigualdades, não tem problema, né? Segundo a Maria Helena Guimarães, do Conselho Nacional de Educação, ela fala que essas desigualdades já vêm há anos e que não vai ser agora que vão ser superadas, né? Então, vocês veem que existe vários setores da sociedade se organizando para a retomada das aulas, né? E a situação dos professores da rede do setor público também é bastante para retirada de direitos e de forçar mesmo a volta às aulas. Tá? Legal, Nara. Interessante que quando a gente pega essa questão dos professores e professoras no ensino privado, tem essa questão do arroxo salarial, né? Perdemos salários, estamos trabalhando mais. E é importante lembrar que o prefeito da cidade de Guarulhos, né, ele é um representante do patronato educacional da cidade, né? Não é novidade para ninguém. Nós temos aqui em Guarulhos também o Wilson Lourenço, também, que é um dos representantes do sindicato patronal. Então, existe todo esse setor da iniciativa privada que quer o retorno às aulas porque eles culpam esse momento de isolamento, eles culpam os prejuízos a esse momento de isolamento, né? Então, eles alegam estar perdendo estudantes, estar correndo o risco de fechar, e com isso eles estão pressionando os governos municipais e estaduais para o retorno às aulas. Lica, eu estava pensando aqui, esses dias que produzi um podcast, e tem um relato de uma professora que ela fala que o trabalho remoto dela, em alguns momentos ela está com um livro na mão, e em outros momentos com a criança no colo. Você, como mãe, representante da comunidade, mas também professora, como que está sendo esse momento aí de
de ensino remoto, as dificuldades, a luta diária, como está sendo? Beleza. Exaustão. Eu acho que eu resumiria a fala da Simone, do Isaac, da Nara, exaustão. Nós estamos cansados, estressados, né? Falar como professora, até mesmo agora, antes de começar a live, eu falei para a Elis, você não entra, eu fechei a porta, o pessoal até deu risada, ela entrou aqui, saiu correndo, e olha que eu só tenho uma filha, né? Mas, para você ver, eu acho que os 3 segmentos, os professores, os alunos, os pais, nós estamos cansados, porque esse período da pandemia, ele é novo para todo mundo, foi novo para todos, né? E para nós, professores, e que somos trabalhadores aí da educação, também, né? Então, eu acho que eu utilizaria essa palavra, nós estamos exaustos, tá? Eu queria até falar, assim, vou tentar aí nos 5 minutos condensar bastante a minha fala, mas eu acho que a gente teve tantos problemas, eu acho que na suspensão das aulas, que foi com o trabalho remoto, com a pandemia, e vamos discutir aqui que nós estamos retornando, ou existe uma possibilidade de retornar com a pandemia, né? Os dados não mudaram em absolutamente nada, nós continuamos com a pandemia, com o número de contaminados crescendo e o número de óbitos crescendo também. Então, aí já está o disparate, né? Já está um problema sério, tá? Como o Isaac e a Nara falou bastante aí da situação e a Simone, dos professores, eu só queria, dos professores, fazer 2 observações, tá? A primeira delas é de que tanto a rede estadual, municipal, e eu tenho certeza que a rede privada também, exigiu e está exigindo dos professores uma atuação da qual nós não fomos, da qual o Estado nunca forneceu nenhum tipo de formação para dar conta do teletrabalho, ou do ensino remoto, ou do trabalho das tecnologias, com nenhuma das redes, tá? Seja ela pública ou privada, tá? Isso é uma coisa que eu queria levantar. Saiu até uns dados da CNTE, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, foi agora, em junho, que fez com 15 mil professores, de que a cada 10 professores, 9 não receberam formação com o ensino com o teletrabalho. Então, isso já demonstra total falta, não é falta de preparo, é que nós não fomos preparados, não é falta de preparo do professor, mas é falta de investimento do Estado, tá? Isso eu queria colocar um pouco essa situação. E com relação à questão dos alunos, né, que eu também vou falar das mães, mas eu quero falar dos alunos, porque a gente está tendo uma experiência interessante na nossa escola, dos alunos que foram nos procurar e também pedir um help, pedir um socorro, porque eles estão cansados de tanta atividade. Alguns alunos não têm acesso, então eles ficam conversando entre o grupo de Zap, né? Falam, olha, não está dando, eu não consigo fazer, eu só tenho celular à noite, minha mãe só chega à noite, eu divido o celular com meu outro irmão, né? Então, os alunos também. E os dados da secretaria que o Isaac apresentou, 2/3 dos alunos não estão conseguindo acessar as mídias, as plataformas do governo do estado, tá? Então, não está tendo aprendizagem. E como mãe, né, e vou falar agora um pouquinho sobre isso, porque hoje, nós, professores, as professoras, quero fazer esse parênteses, as professoras hoje, elas são 74% no magistério. E são as responsáveis pelo cuidado com as tarefas escolares. Por mais que os pais que estão em casa, que estão no teletrabalho, ajudam, mas quem é a responsável são as mães. Então, eu quero dizer com isso que nós, professora, e nós, mães, estamos com muito mais estresse e cansaço, né? Então, a nossa jornada de trabalho, eu nem sei se ela duplicou ou triplicou, né? Com o ensino remoto, tá? E eu queria falar também um pouco, colocar aí um quadro,
essa tendência desses dados que eu estou te falando, aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda não tem os números tão precisos, mas em Barcelona, nos Estados Unidos, na Argentina, né, as mães estão colocando a boca para fora, porque há uma sobrecarga intensa de trabalho sobre nós, tá? E ao período da pandemia, o que você tem de sobrecarga de trabalho, né? E às vezes eu já vou falar da sobrecarga de trabalho, daquele trabalho que é doméstico, né? Que ele não é remunerado, que é a mãe que está em casa, que ela não está trabalhando, mas ela está em casa, tá? E o trabalho com a pandemia aumentou, porque aumentou o cuidado com a roupa, a higiene da casa, a higiene dos filhos, né? E muitas vezes o sustento da família. Então, até é legal, hoje eu convidei as mães, que eu tenho lá um grupo de 90 mães no Zap, né? Que a gente começou uma luta bem legal na escola onde eu tenho a minha filha Rubem Alves. E hoje eu coloquei lá fazendo convite para elas. Muitas nem vão acessar, porque às vezes nem tem como acessar, né? Mas o relato da preocupação que elas estão. E eu ia até colocar 2 áudios aqui bem legal delas, sabe? Uma dizendo que é impossível. Às vezes eu acho que os pais estão mais avançados, são mais ousados do que a gente para falar com relação à questão do ano letivo, como é que vai ficar, né? Porque a gente tem que começar a abrir esse debate. E uma das mães colocou: os alunos não vão aprender nada em 3 meses quando retornarem. Quem disse que eles vão aprender alguma coisa, né? Uma outra colocou: não, o número de crianças contaminadas está crescendo. Eu não, mesmo, olha só que interessante, mesmo que as aulas retornem, eu não vou levar o meu filho para a escola. Então, eu acho que são dados, né, que a gente tem que ficar atento. É uma possibilidade de diálogo com a comunidade escolar. As mães têm a única coisa que elas têm de mais maravilhoso nas suas vidas, que vocês também são pais e mães, são seus filhos. São seus filhos, tá? Então, mesmo com esse estresse do trabalho dentro de casa, mesmo com esse cansaço de acompanhar as tarefas escolares, eu fico aqui, a minha filha já se rebelou esses dias, ela falou: eu vou fazer greve, eu não vou mais estudar, eu não quero mais, mãe. E, né, cria um conflito entre nós também, porque eu sou mãe aqui em casa com a Elis, e eu sou professora de outros alunos, né? Então, mas eu acho que existe uma possibilidade de diálogo bastante grande com a comunidade escolar, que eu acho que a gente vai falar aí no desenrolar, nas ações que a gente pode fazer e pressões que a gente pode fazer no poder público com relação à questão do retorno às aulas. Acho que é essa a contribuição para começar aí. Legal, Lica, valeu. Então, a gente encerra aqui essa primeira rodada de abordagem sobre a atual realidade, né, no ensino remoto, as dificuldades apontadas. E mesmo com essas dificuldades de intensificação do trabalho, é perceptível na fala de todos que não é momento de retornar, né? Que é preciso ter condições seguras para o retorno, e esse é o nosso ponto agora, né? Qual é o posicionamento de cada um de vocês em relação ao retorno às aulas? Mas antes eu queria agradecer a participação de todos e todas aí na nossa live, Papo de Intervalo. Nós contamos com a presença aqui do Simpro ABC, mandando uma saudação. O pessoal da Juventude do PDT presente. Nós temos também a participação de diversos militantes da cidade. O pessoal do PSOL Guarulhos também estão presentes aqui. E vieram algumas questões sobre essa questão do retorno, né? Vieram algumas perguntas, eu vou levantar aqui já. A Osani já comentou aqui, na rede estadual, quem vai cuidar do retorno? São os diretores de escola, através da elaboração de um plano. Então, o tal de protocolo para o retorno era apenas retórica? Já fica a questão aí para vocês. A Magali manda aqui, ó. Tenho muitas mães me perguntando como vai ser esse retorno. Não sei o que responder. Então, são umas questões que vão ficando aí. A Cristina mandou também. Tanto as mães e pais estão muito preocupados, quanto as crianças com medo de ficar doentes. A Osani mandou mais uma questão também para vocês refletirem aí e incluírem nas suas falas. Vocês têm informações sobre a adequação nos prédios escolares para a garantia de ventilação e circulação segura?
a Osani, que é diretora na rede estadual. Jamais. A Solange mandou aqui também. Apesar das aulas de Guarulhos serem planejadas para a TV aberta, esse formato também não garantiu acesso. O João Dodô mandou: o governo quer atender o interesse da economia. Então, pessoal, depois a gente retoma mais algumas mensagens aqui. Então, eu vou deixar a palavra com a Simone. Simone, por que vocês na rede municipal de Guarulhos são contra o retorno às aulas presenciais? Bom, Thiago, queria aproveitar para parabenizar aí o roteiro aí que você pensou, muito legal. Acho que a primeira parte já deu conta, né, de um monte de coisa. E aí, nessa segunda parte, a gente falar mais especificamente aí um pouco, pessoal que está interagindo com a gente, está super bacana, né? Nós temos aí aproximadamente 90 pessoas aqui acompanhando, é uma audiência muito bacana, acho que estabelece um diálogo legal e mostra o quanto as pessoas estão preocupadas, né, Thiago, com esse tema. Então, nós, na rede municipal, pela agenda, já emitimos um documento, uma série de apontamentos no que diz respeito às condições que devem ser pensadas quando for acontecer um retorno. E aí é uma lista imensa, mas, basicamente, a gente defende que as vidas sejam preservadas acima do lucro, entendendo que, apesar de ser prefeitura, como você muito bem pontuou, Thiago, nós temos aí um prefeito que é dono de escola particular, então tem todo um corporativismo aí, e a gente não pode esquecer disso, sem contar que tem outras interfaces que ocorrem aí em todos esses processos, e como a Solange Cruz aqui falou, a Solange Cruz é também militante aí do pessoal e é diretora de escola lá no Presidente Dutra. Ela colocou muito bem que mesmo o que está sendo transmitido por TV não está sendo acessível, né? Que eu falei da internet, ela complementou aqui com a questão da televisão. Não está sendo acessível para muitas crianças. Então, nós, embora estejamos, né, de certa forma, protegidas por essa programação que está sendo veiculada, há entre as professoras e professores da rede municipal um temor muito grande, porque houve recentemente um aviso de que voltariam em agosto, agora houve um recuo, mas, de fato, nós sabemos que tem muitas conversações aí que, de repente, nós podemos ser pegos de surpresa. Por isso, é importante a gente se organizar e é importante a gente estar aqui nesse dia de hoje, como você falou no começo, né, Thiago, com representatividade aqui de rede particular, de rede estadual e rede municipal, e também a representação aí da comunidade escolar. Também a Cristina Ross, que está aqui junto com a gente, e trabalha lá como diretora na Vila Carmela, tem dialogado também com a comunidade, assim como a Solange Cruz, e elas colocaram aqui, as mães também, como a Lica já demonstrou aqui, estão muito preocupadas com as vidas dos seus filhos e filhas, né? Isso é algo que, como a Lica falou, né, é o que as pessoas têm de mais precioso, é a sua família, né? São as suas relações de afeto. Então, as pessoas, algumas estão dizendo, se voltar, meu filho não vai. Agora, tem outro problema, se fala em revezamento. Então, como é que você vai decidir quem que vai, quem que não vai, que dia que vai, que dia que não vai? As mães precisam, de fato, deixar as crianças. Nós sabemos o que é a vida de uma mulher, mãe, né, trabalhadora, em qualquer cidade, e na cidade de Guarulhos, a gente sabe melhor ainda porque a gente vive aqui. Então, é uma preocupação, porque essas mulheres que estão cuidando da família de modo geral. Agora, em que pese não ter com quem deixar as crianças, está sendo um momento muito difícil, mas essas mães não querem arriscar a vida dos seus filhos, não querem arriscar a vida das suas famílias, né, porque tem essa questão, né, que está sendo discutida ainda, está sendo investigada. E vejam, do ponto de vista de professores e professoras, uma coisa que nos preocupa, inclusive, é por que a gente não está conversando, como a Lica apontou muito bem, com as comunidades sobre isso. Porque mais do que tentar
manejar aí o volta não volta, né, para atender a população no ano eleitoral, que a gente sabe que isso pesa também, o governo precisa garantir as condições mínimas de vida digna para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, tem que ter, sim, né, um incentivo, tem que ter também o apoio, né, para micro, pequena empreendedor, então algumas dessas pessoas trabalham com comércio, então precisam ter esse apoio, né? E aí garantir, gente, a alimentação mínima, garantir um serviço mínimo de saúde, que a gente sabe que não está acontecendo, então tudo isso é educação. A gente pensar, a gente tem que discutir as condições sanitárias, a gente tem que discutir protocolo, a gente tem que discutir a prevenção e o tratamento, porque as pessoas ficam muito desesperadas, Tiago. Tem professoras que foram contaminadas com Covid, não sabiam o que fazer, ficaram assim num transtorno imenso, tiveram que ir para fora da cidade. Tem a Kelly aqui também citando que as escolas não têm estrutura para seguir os protocolos indicados pela Organização Mundial da Saúde. A Kelly é presidente da nossa Associação de Diretores de Escola, diretora lá na escola Mário Lago, que inclusive tem um problema sério aí já histórico, e como a Osani falou, não tem nenhum estudo, Tiago, já não tinha, a gente já não tem uma série de problemas estruturais nas escolas. Estou falando por Tiago porque ele fez diretamente a pergunta, mas estou falando aqui com todas vocês, tá bom? E aí, nesse momento, a coisa só tende a agravar, né? E não dá para deixar também, para nós, como a Osani também colocou, para nós que somos educadores e educadoras, definir, decidir e garantir que os protocolos sejam seguidos. Não somos sanitaristas, nós somos pedagogos e pedagogas, educadores e educadoras, e aí a gente precisa, então, de novo, né, garantir a saúde também das professoras e professores. Nós somos um número grande de pessoas e precisa controlar essa pandemia. Isso aí. Legal, Simone. Passar a palavra para o Isaac. Isaac, e lá na rede estadual, por que vocês são contra o retorno às aulas presenciais? Na verdade, Tiago, nós somos a favor das aulas presenciais. Nesse momento é que nós somos contrário, né? Nesse momento, porque tem uma situação que justifica, uma situação que pode levar a um genocídio. E quem está dizendo isso não somos nós, professores, diretores de escolas, educadores, né? Quem diz isso são os especialistas, são os cientistas da área de saúde. Há uma convergência de fala, né, que ecoa e que fala que o único remédio que vai dar conta agora de curar a população é o isolamento social. É coisa que foi mal administrada pelos governos aí nas três esferas, né? Então, nós não somos culpados, né? Se tem culpados são eles, né? Não somos nós. É interessante que eles montam o protocolo de retorno às aulas, consultando grupos de empresários de educação, pessoas ligadas ao mercado financeiro, são os mesmos que estão boicotando a votação do Fundeb, são os mesmos que têm interesse agora que os alunos voltem para as escolas. Quer dizer, não consulta a base dos professores, concordo com a Simone, aqui tem que consultar a base, as mães, né, os alunos, né, quer dizer, tem que dialogar em relação, se vai ficar com esse tipo de ensino à distância, mas deixar para que a rede decida a forma como que vai ser trabalhado essa questão da relação de ensino-aprendizagem, mas para nós, então nós não fomos consultados em relação a isso. Então é interessante colocar também, que a Osani pergunta aqui, quem vai cuidar do protocolo, quer dizer, da organização da escola. Antes da pandemia, vocês já devem ter chegado aqui para as pessoas que diretor de escola na rede pública estava lavando banheiros. Antes da pandemia, por conta da não contratação de empresas terceirizadas que a SEDUC deixou de realizar, quer dizer, o diretor estava limpando o banheiro.
Então, faltam hoje na rede estadual de ensino 11 mil agentes, mais os contratados, além de não ter os contratados em número suficiente para limpar escolas. Tem escola que não tem terceirizados, eles trabalham com funcionários do quadro, na sua maioria quase aposentados, tem escola com um funcionário só no quadro, e é essa mesma escola que vai tentar dar conta justamente do protocolo que eles elaboraram. Realmente é um protocolo muito bonito, é um protocolo tecnocrático, que serve para outra escola, mas não serve para a nossa escola. Mas um debate que a gente tem que fazer agora, nesse instante, não é só em relação à estrutura das escolas atenderem esse retorno, porque diante de uma pandemia, que você tem uma perspectiva, hoje com 80 mil, e daqui 2 meses chegar em 120 mil mortos, e, quer dizer, aumentando de forma brusca a curva, pode ser a escola ideal para receber. As condições da pandemia que faz com que não possa ser recebidos alunos nessa escola. Mas, pois bem, existe um plano de retomada da Secretaria da Educação, então isso sinaliza para que haja o retorno das aulas, como eles colocam em etapas, 35% na primeira etapa, 70% na segunda, e na terceira etapa é 100%, ocorrendo o ensino híbrido. A questão é também a vida do professor. Se o ensino presencial, não presencial, já é uma dor de cabeça na vida dos professores e das professoras, o ensino híbrido vai piorar, vai dar mais trabalho ainda. A Lica falou que são 74%, né? Então, aqui, Lica, está bem representado, está na proporção, né? 75% das professoras aqui nessa live hoje, né? E as professoras são as mais penalizadas, são as mais penalizadas. Então, Tiago, esse plano de retomada, sei lá, numa próxima live, a gente pode discutir, porque ele próprio já mostra todas as contradições de que não há a possibilidade do retorno, não existe nesse momento. E quando houver essa possibilidade, tem que ser discutido com a gente, né, com quem está no chão da fábrica, né, nas escolas. Enquanto não passar essa pandemia, enquanto o governo não resolver, não garantir a renda mínima para a população, para poder sobreviver, isso não vai acontecer, porque as mães não vão mandar, as mães estão em casa tomando conta dos seus filhos. Há um risco evidente de que os alunos, eles contraem o vírus e sejam vetores também. Porque quando coloca que tem que retornar, alguém disse aí que os alunos pegam ônibus, né? Quer dizer, você tem uma parcela dos alunos que vão para a escola, é o caso da onde eu sou diretor, 70% ou mais dos alunos, eles vêm de bairros periféricos de Guarulhos, eles pegam ônibus, quer dizer, não é só o aluno, o professor ou os funcionários, ele vai levar para sua casa esse vírus também. Então, além dos dados em relação às 17 mil crianças que podem vir a falecer no Brasil, você tem uma contaminação direta e indireta transmitida por esses alunos. Então, por isso, nós nos posicionamos, quer dizer, o agrupamento, que eu faço parte, né, do GEPUT, os professores na escola também têm falado bastante, né, desse medo do retorno, com toda a dificuldade que tem sido o ensino à distância, que a gente tem que repensar esse ensino, mas ainda é melhor do que colocar as nossas vidas, né, em risco, né? É isso, Thiago. Legal, Isaac. Eu estava vendo aqui que a volta às aulas colocariam nas ruas cerca de 13 milhões de estudantes em todo o estado de São Paulo, né? Então, apesar deles falarem desse rodízio, essas pessoas elas vão estar nas ruas pegando ônibus, nos comércios. E, Nara, no ensino privado, como está essa questão de ser contra o retorno, já que existe uma questão muito específica no ensino privado, que é o medo das demissões? A Andréia mandou uma mensagem aqui, a Andréia é presidente do Simpro Guarulhos, e ela coloca aqui:
a manutenção da suspensão das aulas precisa incorporar a garantia dos empregos de muitos professores e professoras que, além da precarização, estão sofrendo com permanente ameaça de desemprego. Então, tem essa questão de não tem como voltar, mas e para garantir esses empregos, né? Fala para a gente, Nara. O microfone. Agora, então, é o que a Andréia coloca aí, é um pouco do que eu falei no final, né, da primeira rodada, é esse medo mesmo do desespero, da volta, né, do retorno que o professor tem, do retorno, porque tem a saúde colocada em risco, e, ao mesmo tempo, do desemprego, né, e com as condições de trabalho extremamente precarizadas, eu acho que é isso mesmo que a Andréia falou. Bom, por que nós somos contra, então, o retorno? Não somos contra exatamente o retorno, acho que todos querem retornar, porque, como a Lica disse, estamos exaustos, né? Estamos exaustos por toda essa dificuldade com esse trabalho remoto, em atender a todos os alunos, enfim, queremos voltar sim, porque o nosso lugar é na escola. Agora, o governo, né, o Dória, mesmo o presidente do sindicato patronal, do CIESP, enfim, eles dizem muito que estão ouvindo a ciência, que vão ouvir a ciência, e eu espero que ouçam mesmo, né? Eu espero que eles tenham lido hoje um documento que saiu pela Fiocruz, né, falando o quanto é precipitado e é prematuro o retorno nesse momento. Tá? Esse documento, eles trazem alguns gráficos que comparam, né? Então, como que está sendo o desempenho, né, da infecção por Covid no Brasil e em relação a outros países. Então, no Brasil, há uma subida e o tal e o comemorado platô, né? Eles estão comemorando, assim, muito, né? Estamos no platô. E nos outros países, né, a curva ela sobe e cai, ela chega num pico e cai rapidamente. Só que no Brasil a gente tem um platô, e é esse platô que tem, no Brasil todo, mais de 1.000 mortes por dia, que está sendo comemorado. Né? E gozado que eles falam, né, com um verniz assim, da ciência, né, como se tivesse indo tudo muito bem. Né? O Davi Wipe, por exemplo, ele falou que está numa entrevista que ele deu na UOL, que não existe risco zero, né? Quer dizer, reconhece-se o risco, né? Não existe risco zero. Não é muito diferente de falar, olha, vai morrer gente, tá? E daí? Né? Não fica muito diferente disso. O problema é que eles estão escondidos atrás de um grupo e reivindicando a ciência, em nome da ciência. Só que, se a gente for ver o relatório da Fiocruz, não é isso que indica. Inclusive, eles têm uns gráficos muito... Como se elevou o índice de mortes por aquela síndrome respiratória aguda grave, que não entra nos casos diagnosticados como Covid, né, mas que podem ser Covid. Por quê? Porque em relação aos anos 2018, 2019, 2020, então, as notificações, por exemplo, dá uma amenizada no número de mortes e de casos, que parecem ser bem mais. Bom, os protocolos, rapidamente, Tiago, eu sei que meu tempo está se encerrando, mas os protocolos que têm se apresentado aí para o retorno às aulas, eu vou falar aqui da Prefeitura de São Paulo, e eu acho que talvez sigam coisas muito parecidas na rede, no setor privado também, mas são verdadeiros protocolos de guerra. Né? É assim, olha, você... professora, professor, vocês estão indo para a guerra juntamente com seus alunos, mas se tomarem todos esses cuidados, sabe, olha, distanciamento social, olha,
não deixar o coleguinha abraçar o outro coleguinha, olha, não deixar trocar objetos, não deixar... Bom, enfim, quer dizer, o que justifica a volta às aulas nesse momento? Então, a pergunta tem que ser assim, não é porque nós não queremos voltar, mas o que justifica, diante de protocolos tão rígidos, no que diz respeito aos cuidados, né, contra a infecção? Não pode ser o aprendizado, porque a gente vai ter professores e professoras super preocupados em dar conta de garantir esse distanciamento social, em garantir que não haja troca de objetos, em garantir que não coloque a mão, que as crianças coloquem a mão nos móveis, em colocar as sinalizações para que as crianças não se amontoem, porque tem que garantir o isolamento social, e tudo isso vai responsabilizar quem? Vai responsabilizar os professores e professoras, porque são os que estão em contato direto. Então, não é a aprendizagem que justifica a volta às aulas agora, né? A gente sabe que os interesses econômicos é que estão bancando isso, que é o que está justificando essa volta às aulas. Tia, eu não vou ultrapassar meu tempo para garantir que todos possam falar. Eu já ultrapassei, né? Mas todos ultrapassaram, tá? Porque eu estava aqui cronometrando também. É um debate muito importante, né? Que são tantas coisas que a gente precisa abordar, porque é muito importante essa fala que vocês reforçam de que nós somos a favor das aulas presenciais, né? Nós queremos voltar. O trabalho à distância ele é cansativo, exaustivo, e a escola se faz na vivência, né? Mas nesse momento não existem condições, né? E Lica, eu já tenho uma coisa comigo que eu conversei com a Priscila, que é a mãe das minhas filhas, de que elas não voltam. Não dá para carregar esse sentimento de jogar os filhos numa roleta russa, né? Será que vai ser ou não, né? Porque uma vida a menos é incalculável o prejuízo, né? Não se recupera. E como que as mães estão pensando isso? Você, como representante também dessa comunidade escolar, existe o movimento de não mandar os filhos? Como que estão sendo as conversas? Eu vou responder misturando aí um pouco as minhas experiências pessoais como mãe, mas também como professora, né? Primeiro, eu queria ressaltar o seguinte: talvez nós estamos hoje discutindo isso com tanta preocupação, porque a gente não pode esquecer, que eu sei que ninguém que está aqui nesse debate ou participando esquece, que nós temos um presidente que está usando cloroquina. Um medicamento, né? Um medicamento que não foi, até o momento, indicado por nenhuma comunidade científica. Nós temos um presidente que não usa máscara, que vai para a rua, que dá as mãos. Então, você também tem um ambiente que não é favorável para que, caso nós retornássemos, essa pandemia já teria diminuído a tal curva, ou tal platô. Então, a conjuntura política que a gente também está vivendo no nosso país não tem contribuído. Talvez a nossa resposta realmente, como todos os colegas já falaram, não retornar às aulas presenciais, porque a vida está acima do lucro, né? Que é o contrário do que esse presidente, que até o momento também nós não tínhamos um ministro da Educação, que tem alguém aí que eu não sei para que veio, e nós não temos um ministro da Saúde. Não tivemos até o momento nenhum estudo, dados aqui no Brasil. Parece que os médicos, a comunidade acadêmica parece estar sozinho, fazendo uma luta. E nós, talvez, também estamos sozinhos fazendo essa luta, né? Ainda bem que tem nós e muitas outras pessoas preocupadas com isso, tá? Agora, a Nara falou uma coisa assim bem legal, né? Parece que vai ser uma loucura o retorno às aulas. Minha filha já está traumatizada, as mães reclamam que os filhos estão tristes, estão deprimidos, não querem fazer atividade mais em casa, porque teve os momentos, o momento tudo é novo, vamos tentar, vamos fazer. Aí chega um momento que estamos fazendo, tá ficando chato, a mãe já perdeu a paciência. Eu não sei se vocês viram um post aí da mãe conversando com o filho. Filho, como é que é a mãe ensinando? A professora é assim, com paciência. E a mãe é xingando. Então, nós já estamos nesse nível aí também. Então, e também voltar, e que eu acredito que não vai ter condições estruturais que as escolas não têm, nem da rede municipal, nem da rede estadual, e nem das escolas privadas, a Nara está aí para dizer, elas não têm condições para isso. Se as crianças já estão traumatizadas, elas vão voltar mais traumatizadas, e para piorar, vão trazer o vírus para dentro de casa. Né? Olha que situação que a gente está
vivenciando, tá? Então, assim, deixar claro, né, que nós somos contra o retorno às aulas nessa situação. Eu acho que a gente tem que... de novo, o nosso país está fazendo aquilo que é o contrário que a comunidade científica ou os países que estão atravessando a pandemia tentaram fazer, assim como na Europa e na Ásia, né? Eu até dei uma olhadinha além do que esses países estão fazendo, e o nosso não vai chegar nunca nesse patamar. Na China, câmeras infravermelhas dentro da escola para verificar se os alunos estão ou não com febre, tá? Pulseira eletrônica para monitorar como é que está a saúde do aluno antes de vir para a escola. Deixa eu ver aqui um outro. Na França, o número de alunos, olha só, o número de alunos lá são 30, diminuiu para 4, né, por causa do distanciamento. O Ministério da Educação na França está fazendo uma campanha junto aos pais, antes de mandar os filhos para a escola, para saber como é que tem que se comportar, quando sai de casa, quando chega na escola, quando volta da escola, né? Na Alemanha, só os alunos do ensino médio estão voltando com a redução da jornada de trabalho. Em Portugal está discutindo o fim do ano letivo, né? E esses países são aqueles que, do ponto de vista econômico, têm uma outra realidade da nossa, do ponto de vista do número populacional, do número de contaminados, é uma realidade diferente da nossa, porque o Brasil, perto desses países, é um país muito maior do que isto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim interessante. Aulas ao ar livre, né? As orientações. Na Inglaterra, os sindicatos e os pais estão unificados contra o retorno das aulas presenciais, né? E se eu não estiver enganada, acho que na França retornou às aulas, com uma semana apareceram 70 casos de crianças contaminadas, né? E uma outra coisa que eu acho importante ressaltar, que saiu agora, esses últimos dias, da FGV, né, um especialista falando, que as crianças são assintomáticas, e os jovens também, mas eles são vetores de transmissão, né? Então, chegou na escola com o vírus e leva o vírus para a escola, a gente vai junto e traz o vírus como professor para casa também, né? E eu queria só colocar aqui uma realidade, um pouquinho da rede estadual como professora, e o Isaac vai me ajudar até nessa discussão, e acho que foi legal, um professor escreveu aqui, retorno às aulas só com vacina. Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Retorno às aulas só com vacina, ninguém está seguro, ninguém está seguro. A própria Secretaria da Educação, numa live semana passada ou semana retrasada, o secretário de Educação, ou foi o Dória, naquelas lives do meio-dia, falou o seguinte, os alunos e os trabalhadores da educação no estado de São Paulo representam 32% da população, e nós estamos confinados, ou pelo menos, mais ou menos confinados, né? Agora, imagina o retorno às aulas e toda essa população retornando. A curva vai aumentar, os índices de contaminados, os óbitos vão aumentar, gente, né? Eu acho que esse é um diálogo também que a gente precisa pegar com bastante força. Agora, só para falar um pouquinho da rede estadual, alguns professores escreveram aqui também, que eu queria só para fechar. Da pressão enorme que está acontecendo sobre os professores na rede estadual, assim como na rede municipal e na rede privada, o assédio sobre os professores, né? Muitos diretores, pessoas tão comuns como qualquer um de nós, mas querem mandar mais do que o rei, querem que os professores fiquem 100% em plataforma online. Que plataforma online? Os alunos não têm nem o celular, que dirá ficar lá no Meet, né? Hoje a gente recebeu uma denúncia lá na PUESP de uma professora de Santa Isabel. Olha só o absurdo, ainda não tem nem as orientações da Secretaria do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Estadual e nem do município, mas a diretora já está fazendo ou refazendo o horário dos professores, porque tem alguns professores que não vão retornar, porque são do grupo de risco, e a diretora já está fazendo o horário do retorno às aulas. Olha o absurdo.
né? Com que nós, professores, além da exaustão do trabalho, do cansaço, a gente tem que conviver com assédio moral constante, tá? Agora, só para fechar mesmo a minha fala, olha só, no Estado, se as aulas retornarem, que a Usani fez aqui umas brincadeiras no chat, né? Que é os diretores que vão cuidar, é a Simone que vai cuidar aí dos professores, vai cuidar aí das crianças, lavar banheiro e ajudar ali, passar álcool gel em tudo que é lugar, né? Ó, aulas presenciais e aulas remotas, porque é isso que o governo do Estado está querendo dizer, que alguns alunos vão para a escola, outros não poderão, então vai sobrecarregar mais ainda a jornada de trabalho dos professores. A outra, limpeza e higienização, como eles mandaram embora todos os funcionários da rede estadual. Tem uma funcionária da limpeza, e nós, com os professores e os alunos, fazíamos rodízio para ajudá-la a limpar, a varrer e lavar banheiro, que dirá agora que a higiene aumentou, triplicou com relação à questão da contaminação. Material de limpeza, gente, a gente tinha o sabão para lavar a mão, a dona Osani, que é a diretora da escola, não sei se vocês conhecem, colocava também um pouquinho de água lá para render o sabão, para lavar a mão. Então, imagina agora, como é que vai ser? Não tem nem sabão, gente, para lavar a mão, e os pais sabem disso, os alunos sabem disso, tá? Que dirá, eu estava lendo aqui como está acontecendo lá nos outros países, vocês acham que vai ter máscara para todos os estudantes? E não é só uma máscara, tem que ser de 3 a 4 máscaras para usar no dia, porque transpira, né? Você acha que vai ter equipamento de EPI para professor? Vocês acham que vai ter distanciamento, mão única para os alunos andarem nos corredores, termômetro, gente? Então, acho que não tem que ter protocolo nenhum, não há protocolo que no Brasil resolva, tá? É um não retorno às aulas, a vida, acho que acima do lucro, e só quando tiver uma vacina. Eu acho que a gente tem que ser duro nesse sentido, tá bom? Legal, Lica, valeu. Agradecer ao pessoal aí. Fechamos essa segunda rodada, na qual abordamos os motivos para não se ter o retorno às aulas neste momento, né? Agradecer a participação de todos e todas. Essa é a live do Simpro Guarulhos, papo de intervalo. Eu vou recuperar algumas mensagens que chegaram aqui. Nós chegamos a 1 hora e 16 minutos de live. Contamos com a participação de mais de 80 pessoas. A Fabiana mandou: não ao retorno às aulas, não iremos aceitar negociações com a vida das professoras, professores, estudantes e familiares, né? Porque além de colocarmos as nossas vidas, dos estudantes, a gente ainda coloca dos nossos familiares em casa, né? A Rosana mandou a mensagem: a pressão sobre os professores é imensa nesse momento, vigilância e pressão. Tem uma outra aqui: Lica, essa mãe que não levará o filho para a escola, caso retorne, está mais que certo, deveria ser a postura de todos. Acho interessante essa fala, porque a gente vai entrar num ponto agora, e é muito importante a gente construir o diálogo com a comunidade escolar para que não envie os seus filhos, né? É um debate muito importante. Nós temos aqui a presença da Brenda também, que é diretora do Simpro Guarulhos. Não podemos esquecer que o trabalho remoto é difícil e pesado para todos os lados. Em momento algum, a escola se preocupou também com o corpo docente. Os professores estão esquecidos. O Gustavo Menon mandou esse chamado, que eu também sou a favor: sem vacina, sem retorno. Gustavo Menon também é diretor do Simpro Guarulhos. Muitas mensagens foram chegando. Tem uma que eu achei fantástica aqui. Eu vou colocar para a gente ir para a terceira parte. Só um minuto, só. Ela é engraçada, mas ela tem sentido, né? A escola não controla nem piolho, vai controlar um vírus. É nesse sentido que nós não somos infectologistas, não é a nossa função essa. Como que a gente vai conseguir controlar essa criança para que ela não corra, não tire a máscara, não tenha contato na hora de utilizar o banheiro, na hora da merenda? Enfim, é um espaço com centenas de pessoas. Então vamos para essa terceira parte agora. Nossa, aqui a pergunta que eu vou fazer para todos vocês, e aí me veio até uma máxima aí do Lenin. Sei que tem vários companheiros socialistas presentes na live. A pergunta que eu faço é: o que fazer? Então, somos contra o retorno nesse momento, mesmo cansados com o ensino à distância, mas somos contra porque não existem garantias de vigilância sanitária. E o que nós vamos fazer, né?
Simone, o que nós poderemos fazer? É importante lembrar o pessoal que todos nós fazemos parte de uma rede que está debatendo essa questão do retorno com diversas organizações, Frente Povo Sem Medo, PSOL, Simpro, a POSP e diversas outras organizações que eu não vou saber dizer de cabeça agora. E quais as ações que nós estamos tendo? Simone? Bom, Tiago, primeiro, dialogar aí com você, acho muito bacana você trazer o que fazer e a gente pensar as circunstâncias dadas, né? O que a gente está vivenciando aí nesse momento. Então, como você bem falou, e já é para fazer aqui a saudação final também, Tiago, como é que é? Ou vai ter ainda esse momento? Já aproveita? Eu acho que a gente está caminhando para o final mesmo. Pode ir. Beleza, então já vou aproveitar, já vou emendar. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar debatendo, agradecer ao Tiago aí pela organização, pela brilhante mediação aí, condução, roteiro, né? Ao Isaac, a Lica, a Nara pelo bom debate, e dizer, como o Tiago falou, a gente está se organizando para lançar um manifesto com todas essas organizações aí que o Tiago falou, e mais algumas, a GENG, por exemplo. Então, de fato, é uma conjunção muito interessante de educadores e educadoras, e lembrando também o que diz o educador português, José Pacheco, que a primeira vez que eu ouvi foi o Simpro que trouxe ele para Guarulhos, e ficamos amigos aí até os dias de hoje, que escolas são pessoas. Então, a Cristina Ross colocou aqui muito bem aqui no chat, que são as mediações que ocorrem, que os professores e professoras são super importantes nesse processo presencial, relacional, né, como vocês também falaram aqui, o Isaac também falou disso, e isso não vai ser substituído por nenhuma outra possibilidade, nós não podemos arriscar as vidas defendendo nem o lucro e nem os conteúdos. Lembrando, como a Lica falou, que nós estamos vivendo um momento no nosso país, e aqui nós, de Guarulhos, nós temos uma escada, né, de comportamentos genocidas aí, defesa do lucro acima de qualquer coisa. Então, Bolsonaro, como a Lica muito bem falou, nós ficamos sem ministro da Educação, estamos tendo hoje aí a questão da votação do Fundeb, que ficou no limbo, porque o ministro que ficou mais tempo não cuidou de nada disso, quer dizer, eles não estão nem aí, e querem mesmo que esse fosso, né, se amplie cada vez mais entre quem tem acesso, as crianças da rede particular, com toda essa sobrecarga de trabalho com os professores e professoras, as crianças também sobrecarregadas, como a Nara também colocou, e as crianças da escola pública sem nenhum tipo de condição de acompanhar isso. Então, é algo que só vai ampliar a diferença. Lembrando que nós, na rede municipal, também estamos recebendo, pessoal, muita gente que não está dando conta de pagar a mensalidade e quer vir para a rede municipal e não tem vaga. Então, também tem esse colapso que está dado e vai acontecer. No governo estadual, a gente tem o Dória, que também não é diferente, como vocês já falaram aqui, e nós temos aqui no governo municipal, como a gente já falou dos interesses econômicos que isso envolve também, o Guti, que ora se alinhou com o Dória e agora buscou uma aproximação aí com o Bolsonaro. Então, a gente não pode arriscar e devemos defender sempre a questão da educação, do conhecimento. Como eu estava conversando ontem com um grupo de jovens aqui, o Igor Mamed estava aqui acompanhando a gente, e lá um grupo de jovens que está muito preocupado com a educação popular, está preocupado com a valorização de pessoas que pesquisam, né, educação, e na pior das hipóteses, todo educador, toda educadora é alguém que continua pesquisando, que continua estudando. Então, queria saudar mais uma vez as educadoras e os educadores do nosso país, da nossa cidade, principalmente da rede municipal aqui, onde eu trabalho. E dizer, Tiago, nesse Que Fazer, que é um ótimo momento para a gente discutir a presença da realidade material, as condições materiais de existência, discutir a realidade, a presença da realidade no cotidiano escolar, porque a gente sabe que o conteudismo, infelizmente, ele ainda impera, com conteúdos que não têm relação com a realidade, e
também nós temos discutido aí nos últimos anos a importância de dizer que, como nos disse Paulo Freire e tantos outros e outras, a educação é um ato político, a educação é um ato de amor. Então, a gente precisa continuar acreditando que a gente constrói a história, que a gente está aqui para transformar a história e não simplesmente deixar a vida nos levar. Então, as educadoras e educadores estão comprometidos com essa transformação e nós não podemos perder isso de vista. E temos que dialogar, Tiago, é o que você falou, dialogar com as famílias, dialogar com os professores e professoras, para juntos e juntas construir uma saída que seja digna, respeitosa e preservando a vida de todos e todas. Obrigada, pessoal. Legal, Simone, valeu. Isaac, e você, o que tem pensado lá na organização, o que a gente tem construído em relação ao que fazer para impedir esse retorno neste momento? O microfone. Está travado. Não, ele está destravado. Eu vou passar para... Está me ouvindo? Agora sim. Agora está ok. Consegue me ouvir aí? Ok, estão ouvindo, né? Sim. Joia. Tiago, eu tenho pensado várias coisas, a gente tem que se juntado com um montão de gente aí pelo município de Guarulhos, fora de Guarulhos também, produzindo manifestações contrárias ao retorno, né, notas explicando o porquê desse não retorno nesse momento, amparado na cientificidade, no parecer daqueles que realmente entendem sobre a questão sanitária, né? Esse tem sido o nosso posicionamento, né? O que fazer nesse instante? Tá travada a tela para mim, vocês estão ouvindo, Thiago? Sim, sim. Ok, então, aqui está parado, eu vou continuar com a fala aqui. Então, o que fazer nesse... Tem um montão de coisas que a gente pode fazer, né, além de defender o principal remédio agora, que é o isolamento social. Mas tem uma sequência de coisas que a gente pode fazer dentro de uma escola pública, fora dela também. Começa pelo debate da questão do porquê não o retorno, né? A gente já se posicionou em relação a isso. Tem a questão da vacina, mas é importante que a gente fique de olho no que os comitês estão dizendo, mas não os comitês linkados com o governo, né? Os comitês que realmente tenham um compromisso com a vida. É nisso que a gente tem que estar atento, né, para poder fazer esse retorno a algo que não coloque em risco a vida de ninguém. Na escola, eu acho que a gente tem que ter um papel agora nesse instante. Tem chegado bastante o caso de violência contra crianças em casa, né, quer dizer, o desemprego, ocasionando um monte de coisa, violência contra as mulheres, né, muitas denúncias de violência contra as mulheres. Então, a gente pode promover debates nesse sentido, a sensibilização da população, da comunidade escolar, em relação a essa temática, que já era um tema que provocava muita aflição para a gente na escola, a questão do assédio, a questão do estupro. Então, assim, tem várias temáticas que a gente pode trabalhar na escola, além dos conteúdos que não está dando certo. Então, qual que é a proposta? Nós queremos o isolamento, nós queremos manter o centro de mídia no domínio dos profissionais de educação, para que eles ditem, né, qual que devem ser os temas a serem trabalhados, porque esse conteúdo propedêutico, esse conteúdo tecnicista, o retrocesso, ele não está dando certo, e a gente também não pode ter agora o retorno. E é o momento da gente pensar também esse modelo social, né? Esse modelo de que tem que ter o Estado à frente das coisas. Se não fosse o SUS, vamos pensar se não fosse o SUS nesse momento.
A Simone colocou aqui que não tem vaga na escola pública. Vamos pensar, se não fosse a escola pública nesse instante, milhares de estudantes, milhares de pais teriam seus filhos fora da escola se a gente não defendesse o sistema público. Então, é hora de defender o público, é hora de pensar o modelo de redistribuição de renda, o papel, a interferência do Estado. Então, nós temos que diminuir a interferência da iniciativa privada e mais a interferência do Estado na vida, porque outras crises como essas virão, né? Outras que a gente tem que estar preparado para isso e tem que garantir a subsistência do humano. É isso que a escola pode promover, é isso que a escola pode contribuir, porque o ano letivo, como muitos já disseram aqui, a gente, em um outro momento, o conteúdo ele vai ser retomado. Em outro momento, a gente pode fazer isso. O que a gente não pode fazer é trazer a vida de volta. Nós não temos essa varinha de condão, nós temos esse poder na mão para poder não garantir a vida das pessoas, que é isso que está em jogo nesse instante. Mas tem um bocado de medidas, né, que a gente pode tomar em conjunto. A saída não é individual, a saída ela é coletiva. A iniciativa hoje dessa live demonstra isso, que pode ser uma atitude que pode ser replicada já nas escolas, e procurar um canal de comunicação que seja mais eficiente com a comunidade escolar, que de fato dialogue e receba as suas críticas, as suas sugestões aqui, para a gente passar por esse momento que é um momento muito grave, né, que nós estamos vivendo. Também quero agradecer a participação, estou muito feliz aqui por debater, mais aprendi do que dei alguma contribuição, mas estamos aí, né, estamos juntos, né, para fortalecer a nossa existência enquanto seres humanos. Muito obrigado a todos e todas. Legal, Isaac, bacana. A Cristina mandou a informação aqui, o estado de São Paulo registra hoje 383 mortes por Covid, é um Boeing por dia no estado de São Paulo, né? Nara, e no ensino privado, quais as ações que nós podemos tomar para evitar esse retorno durante essa crise ainda que está no auge? Então, Tiago, eu acho que isso que está acontecendo hoje já é uma das ações que a gente vem tomando, né? O Simpro tem se juntado com outros setores, né? Com a rede pública, estadual, municipal, ou a Frente Povo Sem Medo também apoiando e dando suporte, né, a essa luta. Pessoal, como já foi dito aqui. Então, acho que esse é um grande passo já para a gente começar a fazer alguma coisa demonstrando que não há possibilidade de volta às aulas, né? Nesse momento. O Simpro, particularmente agora, né, falando, ele tem que fazer uma ação, que é lutar para que não haja retomada das aulas nesse momento, e, ao mesmo tempo, lutar para que os professores tenham seus empregos garantidos. Então, a gente ainda tem uma frente a mais de luta aí, que é a garantia do emprego dos professores e professoras, né? Porque o ataque é grande, né? O ataque é grandíssimo. Só para vocês terem uma ideia do que os professores vêm sofrendo, que eu acabei não falando na primeira parte, que não deu tempo, mas chegou a ter drive-thru de festa junina aqui em Guarulhos, né, das escolas. Os pais paravam com as escolas, tem foto em jornal aí, né, possível ver. Os pais paravam com os carros nas escolas e os professores tinham que ir lá levar a banheira da pesca, e os alunos ficavam pescando de dentro do carro. Né? Então, olha a situação a que os professores da rede do setor privado estão submetidos. Então, a gente tem, além dessa luta, que é contra a retomada das atividades, a gente tem a luta que é da garantia dos empregos, que é contra o assédio moral, que é pela saúde dos docentes. Né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a Federação dos Professores, hoje,
entrou com uma ação junto ao MPT, né, ao Ministério Público do Trabalho, para cobrar a participação dos sindicatos nas deliberações desse comitê que está pensando e planejando a volta às aulas. Então, estão cobrando que seja uma comissão multidisciplinar, né, que envolva sindicatos, mas que envolva também fonoaudiólogos, psicólogos, né, justificando que, por exemplo, imagina o professor ficar falando durante 4 horas com uma máscara, né? Então, quantos problemas podem acarretar, por exemplo, a voz. Então, a nossa federação já entrou com isso também, e eu acho que é isso, a gente tem que recorrer ao Ministério Público do Trabalho, levando todas essas demandas, tudo isso que a gente vem enfrentando aqui, e também, enfim, eu acho que é isso. Seguir com essa nossa organização aqui, eu achei que eu já tinha passado do tempo, Tiago, ainda não, né? Você está me falando. Você ainda não me vi aqui 5 minutos, mas não, né? É por isso que eu já estava encerrando. Não, e seguir com essa organização aqui que a gente está, vamos lançar um manifesto, vamos lançar um vídeo contra o retorno das aulas, né? Então, lembrando sempre que vidas importam, né? Aprendizagens se recuperam, vidas não. Tá? Então, é isso, gente. Também quero agradecer muito, Tiago, por sua mediação assim muito generosa, com tempo também, avisando, né, muito docemente, como é sua característica. Agradecer a Simone, ao Isaac, a Lica, todos que acompanharam a gente aqui, que deixaram mensagens. Eu acho que isso entre o que fazer é isso, a gente vê que tem muita gente envolvida na luta contra o retorno, né, nesse momento. Tá bem? Então, um beijo para todo mundo aí, um beijo bem grande. Legal, Nara, valeu. E nós estamos feito tempo, assim, o que foi planejado está sendo cumprido. A Lica também fazer a sua fala aí sobre o que fazer aí. Já foi pontuado bastante questões que nós estamos desenvolvendo, né? Foi falado do manifesto, foi falado do vídeo, e o que mais, Lica, que nós podemos fazer? E que você... Beleza. Opa, desculpa aí, Tiago. Já as considerações finais também, né? Pode fazer já? Já, né? Estamos caminhando para o fim. Tá. Tá. Só antes aí de entrar nas ações, né, eu queria fazer uma observação, que a gente teve vários acordos aqui nas nossas falas, uma fala foi completando a outra, né, foi muito bom. Que o conteúdo, acho que tem mães aí, alunos ouvindo a gente também, né, que o conteúdo escolar, ele pode ser recuperado, pode ser refeito um novo calendário, o conteúdo pode ser reorganizado, repensado, né? Eu acho que eu queria fechar um pouco a minha fala nesse sentido, de que os governos não têm política pública para essa pandemia, mas os educadores, os profissionais da educação, os pais, a comunidade escolar, a gente tem, né? A gente sabe como enfrentar. Eu acho que essa é uma coisa do ponto de vista pedagógico, a gente tem que manter a calma, a tranquilidade para os nossos alunos, acho que a gente não tem que entrar naquela neurose de que os alunos têm que cumprir tudo, eles também têm as dificuldades, nós como pais também ficar pressionando os nossos filhos em casa para cumprir tudo, porque nós não vamos conseguir, tá? Então, eu queria fazer esse alerta. Outra coisa, observação que eu queria fazer é que talvez deixar essa reflexão, que a gente está falando tanto da pandemia, o retorno às aulas ou não, mas da importância que a figura do professor tem ganhado. O quanto, acho que está existindo um consenso, como é importante a figura do professor. Os governos não querem isso, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para valorizar a figura do professor.
trazer de novo essa representação social, político-social do que é ser professor. Essa é outra, eu queria ressaltar também, tá? E, assim, de ações, o manifesto, o pessoal já falou, né, tem todo acordo, nós da PUESP estamos juntos, nós pais, né, estamos juntos, tá? O interessante, talvez, é que o manifesto se torne um abaixo-assinado, para a gente conseguir, hoje, no grupo de mães, as mães colocaram, a gente podia ir na porta da escola fazer um abaixo-assinado. Falei, não, na porta da escola não dá. Então, quem sabe esse manifesto, porque ele está com uma linguagem bem acessível, a gente tente propagar, e os alunos, eu acho que a gente tem que fazer um chamado aos alunos, tem alunos aqui, a gente tem contato com os nossos alunos, para eles também começarem a fazer os seus documentos, se juntar conosco, mas fazer os seus. Eu acho que no estado inteiro está tendo manifestações, iniciativas, né? Tem escola que já fez vídeo da sua própria escola, né? Falando das preocupações com relação à questão do retorno. Então, acho que todas essas são iniciativas. Agora, acho que a gente tem que ir nas secretarias municipais, na Secretaria Municipal de Educação, protocolar, nas diretorias de ensino, talvez com o manifesto, a gente pensar aí de que forma protocolar no Ministério Público, né? Acho que tem que ser urgente, porque setembro está aí, né? E uma ação da PUESP vai estar acontecendo agora, no dia 29/7, vai ter uma carreata com representações do estado inteiro, um carro por subsede, a gente vai estar indo ao meio-dia, no horário da live do secretário, fazer um ato simbólico, né, lá em frente ao Palácio do Governo, com relação à questão da preocupação do não retorno às aulas, né, e também denunciando a questão do teletrabalho, né, e as pressões aí que os professores vêm sofrendo. E para fechar mesmo, eu acho que, eu não sei se é possível a gente ainda acrescentar no manifesto que a gente está tentando construir, fechar ele agora nesse final de tarde, eu acho que talvez algo que a gente dialogue bastante com os pais, eu acho que a gente tem que colocar no manifesto e cobrar dos governos municipais, né, é a manutenção e ampliação do auxílio emergencial, porque vai aumentar o índice de pobreza e de desemprego nas periferias com as populações mais vulneráveis, tá? E outra, eu acho que é a suspensão imediata do pagamento de água e luz. Acho que a gente tem que cobrar das prefeituras, dos governos, tem que começar a colocar isso. A crise econômica, ela vai se aproximar e vai se aprofundar, tá? Então, acho que eram um pouco essas preocupações que eu queria colocar, agradecer. Eu comecei um pouquinho tensa, aí depois acho que foi rolando tão bem a cumplicidade aqui entre nós 5, e foi muito bom, tá? Eu agradeço aí o convite, tá bom? Legal, pessoal, bacana. Foi uma experiência gratificante. Nós vamos chegando ao final aí da segunda live do Simpro Guarulhos, Papo de Intervalo. Contamos com a presença das professoras e professores das redes municipais de Guarulhos, São Paulo, do estado de São Paulo, ensino privado, né? A Nara comentou, eu acho que um ponto que nós, no ensino privado, defendemos é a estabilidade do emprego, né, Nara? A gente presenciou agora nessa virada de semestre a demissão massiva dos professores no ensino superior, na Uninove, na Unip, na UNG, na Anhanguera, e é preciso garantir a estabilidade. E o Juan, que é diretor aqui no Simpro, ele deu uma sugestão aqui que eu acho que pode se tornar um caminho caso o governo insista em retornar às aulas nesse momento, que é a greve unificada da educação, né? A greve é sempre a última saída de luta, né? E se for necessário, devemos todos estar preparados. Sabemos que na educação privada é uma situação mais difícil, mas é preciso debater desde já, né? Nós não podemos colocar o lucro acima das vidas, né? E essa é uma pauta que nos une. Então, o pessoal aí que chegou no final, essa live vai estar disponível no YouTube, no canal do Simpro Guarulhos, TV Simpro Guarulhos, e também na nossa página. Agradecer a participação de todos. Vou divulgar aqui 2 lives que eu sei que vai acontecer agora, às 7 horas, a live com a oposição dos servidores, com a Simone Carleto, certo, Simone? E também... É isso aí, pessoal, vamos entrar lá também, porque a gente vai continuar um pouco com esse assunto, e também de outros servidoras e servidores. E viva nosso manifesto, hein? Legal, ele vai sair em breve. E tem também uma live hoje também, às 9 horas, do Travessia, quando as aulas devem voltar nas escolas, com a presença do Silvio, que esteve presente aqui na nossa live. Então, fica a dica aí para essas outras lives que vão acontecer.
O pessoal é muito importante, professores e professoras do ensino privado que podem estar nos acompanhando. Existe um ataque sistemático dos governos sobre os trabalhadores, desde a reforma trabalhista e agora com as medidas provisórias. O sindicato precisa da presença dos trabalhadores da educação, então a gente está na nossa campanha, não fique só, fique sócio. É muito importante fortalecer o sindicato no ensino privado, a gente sabe das dificuldades, sabemos que na educação privada não existe democracia no chão da escola, né? O dono das escolas, eles impõem suas vontades, mas junto com o sindicato nós podemos lutar muito mais. E é isso, pessoal, vamos ficando aqui. O sindicato é para lutar, sim, para o Guarulhos. Agradecer a participação de todos e todas nessa segunda live, Papo de Intervalo do Sim pro Guarulhos. Valeu, pessoal, é isso. Tamo junto. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, gente, obrigada. Valeu, Thiago, valeu todo mundo. Beijão. Um abraço a todos. Vamos à luta. Viva. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Falou, pessoal. Falou.